Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou aqui o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Mais uma vez eu providenciei aqui como se fosse uma apresentação, ou melhor, uma transmissão do Meet, né? E vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que a gente possa conversar sobre o assunto de hoje, cara. Então, o assunto de hoje, eu havia prometido, né, a correção da prova da DPEM, contudo, eu ainda não fiz as devidas, né, não meditei a respeito da prova, tá? Então, vou ainda fazer ainda essa parte ainda da correção da DPEM. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar continuidade à nossa série, né, a respeito da função sintática do pronome relativo que. Hoje, também havia prometido no vídeo da semana passada, né, caso não conseguisse, a gente ia dar continuidade. Então, estamos aqui, neste caso, para falar sobre a função sintática do pronome relativo que, neste caso aqui, como complemento nominal, tá? Eu costumo brincar da seguinte maneira: se você ainda não entendeu o complemento nominal, então essa seria uma boa oportunidade, tá? Por quê, cara? Porque dá uma olhada aqui. Novamente, né? Por que ele é um pronome relativo? Porque ele evita determinadas repetições. Notem que aqui eu tenho jogadas e aqui eu tenho jogadas, tá? Então, nós vamos evitar a repetição da palavra jogadas. Como é que nós vamos fazer isso? Unindo as duas sentenças numa só. É por isso que existe o pronome relativo, para evitar repetições de termos. Então, vamos lá. Ninguém imaginava as jogadas. O jogador era capaz de muitas jogadas. Notem que se eu unir, vai ficar da seguinte forma: ninguém imaginava as jogadas de que o jogador era capaz. Agora, analisando a oração subordinada, pega uma caneta aqui comigo. Aqui. Analisando a oração subordinada, o que nós temos? Nós temos sujeito, nós temos verbo de ligação e nós temos predicativo de sujeito. Aí você olha para mim e fala assim: ó, então não tá faltando nada. Tá faltando sim. Porque quem é capaz de. Notem que o jogador era capaz de muitas jogadas. Muitas jogadas, no caso aqui, é objeto direto do imaginável, porque quem imagina alguma coisa. Agora, como que vai retomar a palavra jogadas? Notem que quem é capaz de. Então, notem que esse seria um comportamento do objeto indireto. Se a preposição completasse um verbo, como a preposição completa um adjetivo, e necessariamente aqui essa palavra, ela necessita de complemento, notem que quem é capaz de. Onde que eu vou colocar essa preposição? Na frente do pronome relativo. Então, por isso que a obrigatoriedade do de, neste caso aqui, como eu citei na aula passada, muitos casos desses são utilizados em regência, tá? Por quê? Porque existe a regência verbal, mas existe também a regência nominal. Neste caso aqui, capaz é um adjetivo, e quem é capaz de. Então, o que eu faço com esse de aqui, regido pelo capaz, que vai anteceder, no caso aqui, o meu complemento nominal? Eu tenho que colocar antes do pronome que vai repetir a palavra com função de complemento nominal. E a preposição? A preposição eu tenho que colocar na frente do de, tá? Então, aí a gente pode afirmar que o que aqui cumpriu a função de complemento nominal, o famoso CN. Vamos continuar? Dá uma olhada aqui. As palavras de que ela tinha necessidade foram ditas pelo pai. Então, notem que a oração, ela se divide aqui, ó. As palavras... Aí, outra barra se antecipou. Mas tudo bem. As palavras foram ditas pelo pai. Note que é uma voz passiva, né? Quem diz alguma coisa. O que foi dito? Foi dito, as palavras foram ditas, tá? Então, no caso aqui, palavras é sujeito, o ditas continua sendo verbo transitivo direto, e pelo pai, o meu agente da passiva. E aí eu tenho a oração subordinada. Notem, ela tinha necessidade. Notem que eu tenho sujeito, eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho objeto direto. Qual que é o problema? É que o substantivo abstrato necessidade precisa de complemento. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então ela tem necessidade do quê? Ela tem necessidade das palavras. Contudo, palavras é sujeito do foram ditas. Então quem vai representar palavras? Quem vai representar palavras vai ser o quê? Agora,
Como palavras teria a função do meu CN, isso é, do meu complemento nominal, o que aconteceu? A preposição que rege o substantivo necessidade, afinal, quem tem necessidade de, essa preposição obrigatoriamente tem que ficar na frente do que. Fazendo menção à aula passada, eu estou aqui numa série falando a respeito das funções sintáticas do que. Mas como palavras é algo, né, uma coisa, então nós poderíamos evocar o qual, ou melhor, nesse caso aqui, a qual. Como a qual já tem o artigo a, então aqui obrigatoriamente ficaria assim, ó, as palavras das quais ela tinha necessidade foram ditas pelos pais. Sempre lembrando que o qual, ele tem que concordar com o substantivo a quem ele se refere, coisa que não acontece com o que. O que, ele é invariável. Então, o que vai fazer referência, mas o que é incapaz de estabelecer concordância. Por isso que o padrão vai ser o de que. Se nós substituíssemos, no caso, por as quais, teria que ser das quais. Tudo bem até aí? Vamos lá, mais um caso. Chegamos à escola de que minha casa ficava perto. Notem, chegamos, sujeito oculto, verbo chegar, verbo intransitivo. A escola, adjunta adverbial de lugar. Agora, minha casa ficava perto. Notem que minha casa é o sujeito, ficava é um verbo intransitivo, perto é meu advérbio de lugar. Agora, olha o problema. Quem fica perto de alguma coisa. A minha casa ficava perto do quê? Ficava perto da escola. Como o pronome relativo que está evocando a palavra escola, que aqui na minha oração subordinada ela teria a função de complemento nominal, o que vai acontecer? A preposição que rege o advérbio perto, afinal, quem fica perto de, ela tem que estar na frente do pronome relativo. Porque neste caso aqui o pronome relativo tem função de complemento nominal. Só relembrando, tá? O complemento nominal, ele vai necessitar obrigatoriamente de complemento com preposição. Mas esse complemento com preposição, ele vai completar, neste caso, ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Notem que capaz é adjetivo, necessidade é substantivo abstrato e perto é um advérbio. Para você não achar que o pronome relativo, ou melhor, que o complemento nominal só pode ser regido por preposição de, eu coloquei uma outra preposição aqui. Me acompanhe, rapidinho. A profissão em que a secretária era bacharel fora conveniente. Então, note que a minha oração principal é a profissão fora conveniente. Vamos lá, agora a oração subordinada. A secretária era bacharel. Secretária é meu sujeito, é verbo de ligação, e bacharel, meu predicativo do sujeito. Notem que nós temos mais um problema. Quem é bacharel em. Ela era bacharel em quê? Ela era bacharel naquela profissão. Notem que o que, então, está evocando profissão. Como o que vai assumir a função do complemento nominal de bacharel, e quem é bacharel em, essa preposição obrigatoriamente tem que estar na frente do que. Como eu disse, aqui o meu pronome relativo cumpre a função de complemento nominal. Na maioria dos exercícios de concurso, eles vão propor essa preposição, porque notem, a preposição tem que ser a preposição adequada. Então notem, quem é capaz de. Quem tem necessidade de. Quem fica perto de. E quem é bacharel em. E assim por diante. Se é análogo a, certo? Quem faz alusão a. E assim por diante, tá? Então, ficar atento ao uso da preposição correta no que diz respeito a esse pronome relativo com função de complemento nominal. Vamos ao exercício? Exercício CESP foi o exercício da Polícia Federal de 2018 para o concurso de escrivão. Diz assim: a respeito das ideias e aspectos linguísticos do texto, julgue os itens. Então, vamos lá. A supressão, quer dizer que ele quer retirar, tá? A supressão da preposição de, empregada logo após ferocidade no trecho, abre aspas, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados. Notem, vamos analisar a partir da oração subordinada, tá? Quem queriam ver afastados? Todos. Todos queriam ver. Notem que é uma locução verbal. O que você faz nesse caso? Você analisa o verbo principal. Eles queriam ver. Quem quer ver algo. Quer ver o quê? Eles. Pronto, acabou. Não.
Aí eu tenho o famoso, né, cara, predicativo do objeto. Queriam ver eles afastados. Aí a gente tem um outro problema. Quem está afastado, irmão, de alguma coisa. Como eu quero vê-los afastados da ferocidade, então o pronome relativo que evoca a palavra ferocidade. Contudo, o afastados é um adjetivo que exige a presença da preposição. E necessariamente a preposição de. Quem tem que estar afastado, tem que estar afastado de. Então, meus amigos, essa preposição ela é obrigatória. Por quê? Porque o meu pronome relativo que cumpre a função de complemento nominal. Então, vamos lá? Ele diz que se nós extraíssemos o que, a supressão do que, manteria a correção gramatical negativo. Nós teríamos aqui um erro de regência, tá? Quer dizer que a afirmativa dele está errada. Fechou? Muito bem, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tive que apelar para esse modelo, porque ainda estou sem meu computador, mas o problema é esse, né? Você vai ver um problema e acaba outro, acaba aparecendo outro, e assim ainda eu estou sem meu computador. Mas espero que você tenha gostado dessa interferência, essa interferência a respeito de CESP, a respeito do pronome relativo, com função de complemento nominal. Semana que vem, se nesse burburinho de tempo, se eu ainda não conseguir ainda fazer a correção da prova da DPEM, a gente vai dar continuidade e ainda vou continuar falando da função sintática do pronome relativo que. Certo, meus amigos? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.